Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no finalzinho do mês de fevereiro de 2023. Eu tô desde dezembro prometendo para vocês esse vídeo que eu ia vir aqui para mostrar os materiais que a gente iria usar esse ano na educação das crianças. E a gente teve reforma final do ano, a gente teve mudanças no nosso planejamento, na nossa rotina, foi tudo uma loucura. E eu, infelizmente, não consegui cumprir essa promessa antes, mas tô aqui, tô chegando. A gente tá começando, embora a gente começou com os nossos estudos já no comecinho de janeiro, para finalizar o que ficou de 2022, para revisar algumas coisas. Ainda tem coisas que eu quero revisar, mas nós estamos começando nessa semana esses materiais que eu vim mostrar para vocês nas nossas aulas, né, por assim dizer. Mas uma coisa que eu gosto de salientar, né, sobre a educação domiciliar. A educação domiciliar, o mais importante sobre ela é o fato de que o ensino da criança, a aprendizagem da criança não acontece somente no momento da aula, né? O principal é o aprendizado que acontece no dia a dia. Por isso que eu não gosto de ter um currículo fechado, de ter um planejamento todo redondinho, todo planejado, semana a semana. Não tenho problema nenhum com quem faz, eu acho que cada família deve se organizar da forma que melhor lhe convém, né? Mas para mim, um planejamento redondinho, semana a semana, não funciona, porque eu gosto muito de aproveitar tudo que está acontecendo, tudo aquilo que desperta o interesse das crianças, eu entendo que são oportunidades para a gente aproveitar para o desenvolvimento das crianças, para o aprendizado delas. Então, muitas vezes uma conversa informal, muitas vezes um passeio, um momento em que a gente está ali cozinhando ou fazendo alguma coisa, e dali surge assuntos para as nossas aulas e questões de interesse deles que são levantados e que com certeza eles vão aprender muito melhor se a gente aproveitar esse momento. Então, desses momentos surgem muitas das nossas aulas. Então, sim, eu tenho os materiais, eu tenho mais ou menos um planejamento do que fazer a cada dia da semana, mas eu não tenho aquela questão de quantos dias letivos nós vamos ter no ano, o que nós vamos fazer em cada dia. Isso não, isso eu deixo em aberto até para sentir como é que vai o interesse deles, o que está despertando o interesse deles naquele momento, né? Mas vou mostrar para vocês o meu pré-planejamento com os materiais que eu tenho e o que a gente vai usar. Para quem está me acompanhando e é novo por aqui, eu tenho 2 filhos. O Eliel, ele vai fazer 7 anos agora em março, e a Elis, que vai fazer 11 anos em abril. Então, o Eliel, ele estaria em um segundo ano do ensino fundamental e a Elis estaria entre o 5º ou o 6º ano, dependendo o lugar onde ela estudaria, né? Eu vou começar mostrando os materiais do Eliel, que é mais rapidinho, né? É um pouco menos de conteúdo, um pouco menos de material para mostrar, e aí depois eu mostro os materiais da Elis. Com o Eliel, o meu foco ainda é a alfabetização e letramento. Então, ele está numa fase agora que foi muito gostosa no final do ano, que ele despertou para a leitura, virou a chavezinha, sabe, da compreensão dele, e tá lindo de viver, é uma fase linda de viver, aquela fase assim em que a gente senta na mesa para comer e ele começa a ler o rótulo dos produtos. Quando a gente sai para passear, ele começa a ler o que está escrito nas placas, e é a fase em que ele tá curtindo essa nova descoberta, e a gente curte também, né? Obviamente é muito, muito gostoso colher isso com ele, sabe? E aí, esse ano eu pretendo dar ênfase nisso, trabalhar essa questão mais da fluência dele, da leitura, né?
e da matemática. É o básico de matemática, assim, é o nosso carro-chefe, é o nosso principal, em todos os anos, né? Mas especialmente nessa fase, assim, eu não vou colocar tanto outras disciplinas. Vai ter, sim, alguma coisa, mas não vai ser tanta coisa assim, né? Então, a gente vai fazer, no primeiro semestre de 2023, o Alfa 4 da família de trigo. Famílias educadoras, a maioria já conhece essa apostila, que é a última apostila da etapa de alfabetização proposta pela família de trigo. O material da família de trigo é um material baseado no método fônico de alfabetização. E então o material no mundo da alfabetização são 4 volumes. Então a gente está no último volume, que é o volume das sílabas complexas. Bem legal esse material. O Eliel, ele já tá dando conta de muitas das sílabas complexas, né, na leitura dele, mas optei por fazer esse material mesmo assim com ele no primeiro semestre para consolidar essa parte, para encerrar o processo bem encerradinho, deixar bem redondinho. Então, a nossa ideia é agora, esse primeiro semestre, pegar esse material aqui em alfabetização, no mundo da alfabetização, volume 4, trabalhando as sílabas complexas e dificuldades linguísticas. Para o segundo semestre, eu havia separado esse livro aqui, ó. Eu não gosto muito de livro didático para trabalhar em casa com as crianças. Eu já tive algumas experiências com a Elis, né? Quando a gente está no começo do processo, tentando acertar o passo, e eu percebi que não funcionou muito bem. Mas o material de língua portuguesa tem sido o nosso calcanhar de Aquiles desde o começo, assim, na parte de seleção de material, né? E esse material aqui, Gramática Mágica, do Hermínio Sargentin, foi o material, assim, que eu achei mais bacana para essa parte inicial de gramática, né? Então, ele trabalha várias questões, né? Começa trabalhando com a questão de sílabas, número de sílabas, encontros consonantais, dígrafos, a sílaba tônica, as posições das sílabas, né? Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, todas essas questões, a questão das frases, essas questões mais básicas da gramática. O material é bem legal, gostei dele, assim, não usei ainda, mas já vou adiantar que provavelmente eu vou acabar não usando esse material aqui. Eu tenho acompanhado desde o ano passado as lives da Priscila Azevedo. Ela tem um material de português que eu disse assim, de língua portuguesa, né? Que eu disse, olha, eu encontrei um material para chamar de meu, porém não tive condições de adquirir o material ainda. Então, ele é um material um pouquinho mais salgadinho, mas o nosso planejamento é adquirir esse material provavelmente no mês que vem. Então, eu não vou ter terminado ainda o Alfa 4, e aí eu vou ter tempo para trabalhar nele, para imprimir, para estudar, enfim, até o próximo semestre, para começar com o Eliel, aquele material de língua portuguesa. Então, dando tudo certo e adquirindo o material da Priscila Azevedo, então eu não usarei esse aqui. E se tiver algum percalço no caminho, que não dê alguma coisa muito certo para usar aquele material, então eu já tenho esse aqui de reserva, que é o que eu pretendo usar com o Eliel. De matemática, material do professor Sérgio Morcelli para 7 anos de idade. O material do professor Sérgio Morcelli para matemática, eu acho que dispensa apresentações. Muitas famílias homeschoolers e não homeschoolers já conhecem o material dele. Eu particularmente acho o material dele muito coeso. É o que eu estava procurando para me dar segurança no ensino de matemática das crianças. Eu gosto muito
super recomendo. Eu usei, esse foi o primeiro material que eu usei com a Elis, e com ela, depois eu encontrei o material do professor Sérgio Morcelli, ela já estava bem adiantada em matemática quando eu conheci o trabalho dele. Então, eu escolhi dar 2 anos de retrocesso com ela para usar o material dele, para deixar todas as bases bem amarradinhas, bem entendidas para ela. Então, esse aqui foi a primeira apostila do Sérgio Morcelli que eu usei com a Elis, né, que é indicada para crianças de 7 anos de idade. E eu vou usar esse material agora com o Eliel, já vinha usando, do professor Sérgio Morcelli, e muito legal desse material do professor Sérgio Morcelli é que ele é bastante autoexplicativo, ele segue uma lógica contínua, então as crianças já estão em um ponto em que eles têm autonomia para fazer as lições sem mim. Então, claro, quando tem a introdução de um conteúdo novo, de um assunto novo, às vezes eu preciso sentar, preciso explicar, mas a prática diária nesse material acaba sendo muito leve, porque as crianças já pegaram a lógica de como o material funciona e eles conseguem ir desenvolvendo isso, né? Então, esse será o nosso material de matemática para o Eliel. E aí, de outras disciplinas, o que eu pretendo fazer com ele? Eu separei esse material aqui, que fui eu que fiz. Se você não conhece, se você ainda não viu, esse material está disponível no Drive, tem o link na bio do meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, meu Instagram é @kelly, Ke2LY, Ogliari. Então, lá no link da bio, tem esse material disponível, é uma sequência didática baseada na história do Frederico e o Ovinho. E nessa sequência didática, eu trabalho ciências e língua portuguesa. Então, tem bastante exercícios assim eu já estruturei todo o material com letra de forma, tá? A parte das leituras das crianças é com letra de forma para a criança que está nessa fase inicial, aprendendo a ler, para que ela mesma possa executar essas leituras, é para facilitar isso, né? E a história do Frederico é a história de um ursinho que desejava chocar um ovo. Então, a gente aproveitou o gancho da história do Frederico e o ovinho para trabalhar a questão da classificação dos animais vertebrados. E aí a gente pega aqui os mamíferos, que eles não colocam ovos, como é que é a reprodução deles, das aves, e aí a gente, e por aí afora, vai trabalhando isso nesse material aqui, mesclado também com exercícios de língua portuguesa, com exercícios de leitura, de consciência silábica, de consciência de frase. Tem um pouquinho aqui de quantas sílabas tônicas no material complementar da sequência didática. Então, esse aqui vou fazer com ele um mix de língua portuguesa com ciências. Também pretendo trabalhar com ele esse material aqui da família de trigo, dos pequenos astronautas. Eu trabalhei esse material aqui com a Elis, quando ela tinha idade para usar esse material. É um material muito bonitinho, embora que hoje eu vou trabalhar com ele para dar essa noção de espaço, mas eu não estou 100% convicta do quanto esse macro do espaço eles conseguem alcançar esse entendimento, sabe? Porque é algo muito irreal, muito abstrato. Então, até pra gente, às vezes, né? A gente imaginar que a Terra é tão pequenininha nesse universo tão vasto, mas eu gosto da ideia de dar uma ideia preliminar, né? O nosso Criador que nos sustenta nesse universo imenso, nesse planetinha que é um grãozinho de areia quando comparado ao universo, né? Então, vamos trabalhar esse material aqui também, ele é bem legalzinho, um material bem lúdico, bem divertido para fazer com a criança. Então, vou fazer com ele esse material aqui também. E um plus que eu acabei mudando um pouco a ideia da nossa sequência para ciências, eu ia trabalhar apenas isso com
o Eliel, de ciências, enfim, de disciplinas em geral para esse ano. Mas eu conheci o perfil da Bruna Borges e ela estava lançando apostilas sobre os insetos, sobre vários insetos. Então ela disponibiliza ali, tem uma apostila sobre joaninhas, uma sobre borboletas e mariposas, sobre besouros, sobre libélula, sobre cigarra, enfim, formigas, abelhas, vários insetos. Então é uma apostilinha para cada inseto. E como esse é um tema que a gente está sempre observando, a gente está sempre acompanhando, né, as pequenas criaturinhas da criação, a gente admira muito esse tipo de coisa aqui em casa, e é algo que capta a atenção das crianças, é algo que eles gostam muito, né? Então eu tive certeza quando eu vi esse material que era algo que eles iriam amar fazer. E então eu acabei mudando agora já de janeiro para fevereiro e eu acabei adicionando esse material aqui. Essa aqui não é a capa original dele, eu fiz essa capinha porque assim, ó, o material dela são várias apostilas e eu quis encadernar tudo em uma grande apostila só. Então, o material dela é assim. Então, por exemplo, aqui ó, tem a unidade das formigas. E aí são várias páginas, né, falando sobre a formiga, que a gente já fez a unidade das formigas na semana passada. Aí a próxima que eu coloquei aqui é da libélula. Então, assim, são várias capas, né? Aí eu optei por colocar todos os insetos em uma apostila só, né? A gente tem aqui, ó, borboletas e mariposas. Besouros, enfim, não vou mostrar tudo porque senão vai gastar muito tempo, mas tem joaninhas, tem a cigarra, tem as vespas, vários animaizinhos assim. E aí eu criei essa capinha aqui para colocar tudo numa apostilinha só. E esse material aqui eu vou usar com a Elis e com o Eliel. A gente vai fazer uma aulinha juntos sempre na sexta-feira para fazer esse material aqui. O que eu penso sobre esse planejamento, né? Isso aqui não é um conhecimento essencial para a vida, né? Então, nós podemos viver e ter sucesso sem ter um conhecimento profundo sobre cada um dos animais, dos insetos, enfim, né? Poderia priorizar outros conteúdos nesse momento, mas a parte de estudar, eu acho que é tão importante ter encantamento, é tão importante poder estudar o que você gosta, o que desperta o teu interesse, né? Então vai ter as partes em que não tem escolha, a criança vai precisar dominar a parte da matemática, a parte da gramática, gostando ou não gostando, né? Mas para criar essa ideia de gosto pelo estudo, de gosto por aprender, também é preciso aprender aquilo que desperta o seu interesse, aquilo que você ama. E eu sei que isso é uma das coisas que os meus filhos amam, que eu amo também, né? Então, eu acho que é muito gostoso a gente ter espaço para esse tipo de material, para esse tipo de planejamento também durante as nossas aulas. E aí, da parte de material que a gente vai usar com ele, que eu pretendo usar com ele, é isso. E aí eu tenho aqui a parte de literatura que eu separei para ele, né? Eu separei essas maletas, eu gosto muito dessas maletas, eu já falei delas no Instagram. Essas maletas, elas são da Ciranda Cultural e cada uma delas tem 5 historinhas. Inclusive a historinha do Frederico e o ovinho, que eu fiz a sequência didática, tá em uma dessas maletas aqui. Eu separei essas maletas pra... Agora o Eliel tá nessa fase de leitura, né? Então o objetivo é treinar a leitura com ele. Então os textos, eles não são muito longos, mas também
Alguns deles são mais curtinhos, mas alguns também não são tão curtos. Ó, por exemplo, esse aqui é mais curtinho. Então, para criança que tá nessa fase inicial da alfabetização, é bem legal. E tem vários deles que é, ó, a letrinha de forma, que ajuda bastante também nessa fase inicial para criança, né? Então, eu separei essas maletinhas aqui para a parte de leitura dele, leitura individual, para ele treinar. E eu gosto muito desses livrinhos, as historinhas são todas muito bonitinhas e são livros bem bonitinhos. Os livros em si, eles são livros simples, né? Com capinha de papelão e folhinha de papel, mas são livros muito bonitinhos, são livros muito bem ilustrados. Olha só que ilustrações lindas eles trazem. Então, todos eles têm essa característica de ilustrações bem bonitas, né? E de histórias bem comoventes. Eu gosto muito dessas coleções. Eu tenho 4 maletas dessas, que é a maleta de histórias do papai, a maleta de histórias de ursos, a de histórias da fazenda e histórias da primavera. Eu sei que no site da Ciranda Cultural tem outras, inclusive quando for possível eu pretendo adquirir, não sei se conseguirei de fato, mas a minha ideia seria, eu acho que é um investimento assim bem legal, porque as historinhas são todas lindas. E eu gosto de ter um tempo de leitura com eles, então a gente tem o nosso tempo de leitura coletiva, né, a leitura em voz alta coletiva, que é a minha leitura com os dois, que aí a gente tá seguindo a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu havia planejado ler toda a trilogia no ano passado, mas a gente leu somente a Sociedade do Anel. Eu até falei no começo do ano, eu acho que eu tô sendo muito otimista, e de fato eu estava sendo muito otimista, porque eu tava planejando ler a trilogia do Senhor dos Anéis, estava planejando ler o Silmarillion, estava uma série de outros livros, e li alguns outros além do Senhor dos Anéis, mas acabou que do Tolkien a gente ficou só na Sociedade do Anel, porque eu acho a obra do Tolkien muito profunda, eu acho muito intensa, muito repleta de aprendizados, e eu também estou, além de estar lendo para eles, estar lendo com eles, é a primeira vez que eu estou lendo cada uma das obras, é o meu primeiro contato, e eu já tenho por convicção elaborar um material baseado no Senhor dos Anéis. Então, à medida em que eu vou lendo, eu já vou pensando no que eu vou produzir, já vou fazendo algumas anotações, então tá sendo muito mais devagar essa leitura do que eu esperava. A gente leu então a Sociedade do Anel no ano passado, agora em 2023 a gente ainda não começou a ler. Assim que eu terminar o que eu estou lendo com eles, eu pretendo começar As Duas Torres, que é o segundo volume, mas esse é o nosso planejamento de leitura coletiva para nós três. Mas eu também gosto de ter um tempo de leitura individual, de ler em voz alta para cada um deles. E aí, para o Eliel, eu separei 4 livros para eu ler com ele, né? Que seria A Teia de Charlotte, Mestre Guiles da Aldeia, que é do Tolkien também, Ferreiro do Bosque Maior, que é do Tolkien também, e Roverando, que é do Tolkien também. Então, essas são as leituras que eu planejei para ele. Agora, vou falar um pouquinho do material da Elis, né? Então, a Elis é a minha mais velha, que está fazendo 11 anos agora, né? Então, ela já tem um pouco mais de conteúdo que o Eliel. E vou mostrar para vocês o que eu separei para fazer com ela. Então, eu vou começar ao contrário. Já que eu falei da literatura, eu vou mostrar primeiro a literatura e depois o material didático que eu escolhi, enfim. Então, para ela, eu separei esses livros aqui, ó. São livros que eu quero que ela leia, e dentre eles tem os que eu planejo ler com ela, que eu gostaria de ler com ela, né? Então, na verdade, eu gostaria de ler todos eles com ela, mas eu sei que o meu tempo não vai me permitir, e
Eu tenho outros projetos também para esse ano, então, pelo menos esses 3 eu quero ler com ela. A leitura que eu separei para fazer de mãe e filha, né? Que é A Princesinha, que nós já estamos lendo, estamos um pouquinho para frente da metade. Quando a gente terminar esse daqui, o Eliel acabou entrando na leitura desse daqui também, que era para ser só eu e ela, mas a história é muito bonita, gostei muito, tô gostando muito dessa leitura, mas então eu acabei não começando As Duas Torres por causa disso, porque o Eliel começou a acompanhar essa história também. Então esse aqui é um da nossa leitura em voz alta, o outro é Mulherzinhas e O Peregrino. Esses aqui eu separei de com certeza ler com ela em voz alta. E também esses aqui eu separei para ela ler, né? Com certeza vai ter outros também que eu vou querer que ela leia, mas esses aqui vão ser os primeiros, né? Que é Heidi, Poliana e Poliana Moça. De literatura, o que nós temos separado para o momento é isso. E de material para estudo, eu vou começar com língua portuguesa. Língua portuguesa, eu elaborei no ano passado também esse material do Hobbit. Nós começamos em maio e a gente fez mais ou menos metade dele no ano passado, sabe? Mas a gente tinha bastante coisa de português para revisar, bastante coisa para entrar, sabe? E aí a gente foi indo bem devagarinho. E eu acabei abordando nesse material várias questões de gramática que eu quis entrar mais profundamente, quis ir além do material, então por isso a gente foi mais devagarinho, né? Mas a proposta do material do Hobbit é ele ser feito com a leitura. A gente já fez a leitura em voz alta desse material e agora eu estou incentivando a Elis para que ela leia e ela faça a parte de interpretação por conta, e aí eu ajudo ela com a parte da gramática, que aí eu estou usando esse material para introduzir gramática para ela. Inclusive, esse material também fui eu que fiz, também tá no Drive, no link da bio do Instagram. Se alguém tiver interesse e quiser baixar lá, sinta-se à vontade, espero que seja útil. Além desse material de língua portuguesa, eu tenho previsto no nosso planejamento uma prática extra, tanto de matemática quanto de língua portuguesa, de meia hora por dia. E aí eu tenho essa apostila aqui, que ela é, na verdade ela é um material didático mesmo, que eu baixei em um site, agora eu não me lembro. Eu não me lembro de que site foi que eu baixei. Eu sei que eu vi que uma família homeschooler indicou esse material, então ele trabalha também, ele é um material de língua portuguesa para o 5º ano. Não vai ser o nosso carro-chefe de língua portuguesa, mas é o material que eu pretendo usar como prática extra, com algumas atividades e coisas assim. Então, esse material aqui, ele é aquela coleção Eu Gosto Mais, de livros didáticos da Célia Passos. Não é um material assim que eu indico de olhos fechados, ele é um material didático ok, né? Mas tem que acompanhar, tem que, né? Mas para o que eu quero, para a prática extra que eu quero, assim, eu achei um material mais ou menos ok, de 5º ano, de língua portuguesa, só para treino mesmo, né? Então, por enquanto, para o 1º semestre, vou usar isso. Adquirindo o material da Priscila Azevedo, eu pretendo usar alguma coisa do que ela tem naquele material lá com a Elis também. Tem algumas revisões que eu vou aproveitar o material para fazer com ela também. Então, em português, eu acho que ficaremos por assim nesse ano. De matemática, não... Ai, enroscou? Deu.
Não preciso nem dizer, né, que também vou de Sérgio Morcelli. Então, aqui, ó, estamos usando o material do terceiro ano, né? Lembra que eu falei que eu dei dois anos de passo atrás com ela em termos de material? É justamente isso, assim, para construir essa base. Então, muita coisa do que ela tá vendo nesses materiais do Sérgio Morcelli, ela já conhece, ela já viu, mas tem muita coisa, assim, que eu não soube exatamente como ensinar bem e que a gente tá vendo agora e que tá sendo muito bom, tá sendo muito legal. Eu gosto muito do quanto o Sérgio Morcelli incentiva o raciocínio lógico, o cálculo mental, a autonomia em cálculos, sabe? Então, ele traz isso muito presente em todos os materiais dele e isso tá sendo muito legal, tá ajudando muito a Elisa, então não me arrependi de voltar atrás para usar esse material com ela. E aí a gente vai para esse aqui do terceiro ano, nesse ano. E além desse daqui, aí sim a gente tá aprofundando um pouquinho. Eu vou continuar esse material aqui de divisão. Eu já tinha planejado esse material para o ano passado e ela começou, mas eu acabei dizendo, filha, vamos segurar um pouco e vamos esperar, porque o que eu notei? Eu notei que ela tava com dificuldade na multiplicação. Então, tava enroscando em alguns cálculos, não tava dominando 100% a tabuada. Então, eu pensei, olha, não adianta construir coisa nova em cima de uma base que tá um pouco capenga. Então, pegamos mais firme na parte de multiplicação, na parte de tabuada, até final do ano passado. Para agora sim, a gente vai retomar a parte de divisão, né? Então, vamos usar esse material do livro de divisão do professor Sérgio Morcelli, é uma prática extra, né? No primeiro semestre, então, a nossa prática extra vai ser o livro de divisão. E no segundo semestre de matemática, o livro de frações, também do professor Sérgio Morcelli. Aqui ele entra desde os conceitos mais básicos de fração até os cálculos, né, mais avançados. Bem legal esse material de frações, gostei muito. Vamos usá-lo, então, segundo semestre, agora de 2023. De história, a gente segue com o nosso grande amor. Eu digo, esse material, olha, é o meu preferido, mora no meu coração, que é O Mistério da História, da Giovânia Porto. Gosto muito desse material, ele traz a história cronológica, clássica e cristã do mundo, começando a partir da cosmovisão bíblica, e ele traz desde a criação, começa com a criação do mundo. O primeiro volume, ele aborda os fatos históricos, aqui ó, da criação à ressurreição de Cristo. Então, começando ali em 4000 antes de Cristo até 33 depois de Cristo. E aí esse material ele é muito legal porque ele aborda as questões dos fatos bíblicos e não bíblicos importantes para a história da humanidade. Então, além do que o material em si traz, vem com ele uma gama de material complementar, de atividades complementares. Uma das coisas que a gente gosta muito de fazer, já mostrei no Instagram também, é essa construção da linha do tempo, que à medida em que a gente vai vendo as lições, a gente vai construindo e montando com a criança, né? Tem várias sugestões lá no material complementar de como montar essa linha do tempo, né? Então, a gente optou por essa opção aqui, essa é a parte que a gente já fez. Mas, no ano passado, a gente começou esse material em fevereiro de 2022 e a gente fez mais ou menos em 2022 um terço desse material. Então, eu acredito que muito provavelmente eu vou com ele esse ano todinho e talvez até o ano que vem, depende, né, das lições, é muito relativo. E acabou que talvez eu vá um pouco mais rápido agora pra frente, eu não sei, eu digo depende das lições porque eu não consegui ler o material completo, né? Eu dei uma olhada dinâmica, mas a parte inicial, ela me tomou muito tempo.
né, na parte de querer aproveitar mesmo o que o material estava oferecendo e os assuntos que o material estava trazendo. Eu tinha planejado também para o ano passado um material de ciências da Giovanna Porto para Elis, que é esse aqui, ó, Ciências da Criação. Esse nós nem começamos, porque esse material de história aqui, o mistério da história, ele trouxe nessa parte inicial do mundo bastantes insights sobre a questão da relação criação versus evolução, os conceitos de terra antiga, de terra jovem, várias questões científicas bem interessantes e bem profundas, assim, que eu pensei, olha, em ciências vou explorar isso aqui com a Elis, já que a gente tá nesse material e não vou trazer conceito novo. Então, eu acabei abandonando o que eu tinha planejado do uso desse material de ciências da criação, embora esse material de ciências da criação também vai abordar essas questões, mas eu também não gosto de trazer, assim, um monte de conteúdo, sabe, assim, porque a criança, por mais que ela veja e ela assimila na hora, acaba não conseguindo guardar a informação depois, né, porque é muita coisa. Então, eu optei por ir um pouco mais devagar nessa parte, né, e trabalhamos, então, ciências e geografia a partir desse material de história, porque além dos fatos históricos, eu acho muito legal a sugestão que ela traz de organização do material, da parte do arquivo, né, do que é estudado. Então, ela sugere ali você ter um fichário, a gente não fez no fichário, a gente fez no caderno, mas separado por continentes, por exemplo, e você vai arquivando os fatos históricos de acordo com o continente, com a localização onde eles aconteceram. E à medida em que você vai estudando a história, você vai estudando a geografia daquela região, daquele lugar, você vai explorando como no mundo as coisas foram acontecendo. Então, é um material muito geográfico também. Então, a gente acabou usando bastante em geografia esse material aqui para dar uma base inicial. Então, por isso que eu digo que esse material é bem queridinho do meu coração. E vamos continuar com ele esse ano. Vamos ver até o final do ano o quanto a gente vai conseguir evoluir nesse material. Para ciências, então, o meu plano inicial era usar esse aqui, Ciências da Criação. Pretendo sim usar esse ano, dar sequência, mas antes disso, né, como eu falei para vocês, mostrei a apostila dos insetos ali do Eliel. Vou usar esse aqui com a Elis também. Já começamos com a unidade das formigas e vamos dar sequência. Eu acho que vai algumas semaninhas nesse material aqui, agora em provavelmente março e abril. E aí depois a gente começa com os Ciências da Criação. E dependendo como vai, talvez esse material aqui de Ciência da Criação, ele é bastante prático, tem muita experiência, tem bastante conhecimento prático agregado nele. Então, talvez eu traga o Eliel para junto nessas aulas. Eu vou ver como é que elas vão andar e ver como é que vai ser o interesse dele também. É muito no sensitivo, sabe? Para saber o que vai ser. E, por último, mas não menos importante, o material de geografia que eu vou mostrar para vocês. Que também é da Giovanna Porto. É esse material aqui, ó. O Mundo em Mapas. É um material bem extenso, tanto que não coube em uma única apostila. Eu acabei fazendo duas, porque eu achei que ia ficar mais fácil para manusear, né? E aí ele trabalha bem bastante essa questão de cartografia, de mapas, de organização do espaço geográfico. Eu acho que é um assunto bem bacana para trabalhar em geografia. Então ele traz assim, ele começa com uma introdução a conceitos geográficos bem legal, e aí depois ele vai trabalhando a questão dos continentes,
né, a divisão dentro dos continentes, os países. Então tem bastante conteúdo mesmo. Eu creio que esse ano a gente não vai esgotar esse material, provavelmente vamos continuar no ano que vem. E aí, para trabalhar em conjunto com esse mundo em mapas, a gente tem esse livro aqui dos mapas, que eu comprei na Black Friday da Amazon. Esse livro, ele é fantástico, ele é lindo demais, ele é todo ilustrado. Opa! Além dele ser enorme, deixa eu afastar aqui um pouquinho, olha só, ele é todo ilustrado. E ele trabalha também bastante parecido na lógica daquele material da Giovânia, porque ele traz o continente, e dentro do continente ele vai trabalhando alguns países, os principais países daquele continente, e ele é todo bem ilustrado e ele é bem bonito, assim, ó, e bem atrativo para as crianças, porque ele traz bastante curiosidade sobre cada país, sobre os animais, o tipo de vegetação, os pontos turísticos, questões culturais do país, assim, tudo isso em formas de não muito texto, pouquíssimo texto, mas em forma de desenho, sabe? Então é bem atrativo, bem gostoso. Eu mesma posso me debruçar horas e ficar olhando, e aí tem coisas às vezes que a gente vê, tem os desenhos, né, no mapa, e aí tem nomes de pessoas que às vezes a gente não reconhece, não sabe quem é, então a gente passa um tempinho para pesquisa na internet, para saber as curiosidades, né, para saber o que aquilo significa naquele país. Então é um material bem gostoso de se debruçar e de estudar em geografia. Então separei esse aqui para fazer com a Elis em conjunto com o Mundo em Mapas da Giovânia. De material didático, o que a gente separou foi isso, o que a gente pretende seguir é isso nesse ano, né? Então, como eu disse para vocês, eu penso que na educação domiciliar, essa parte da aula, vamos dizer assim, que a gente senta para ter aula, que a gente senta para estudar, para ler essas apostilas, eu acho que de fato isso é a parte, não que não seja importante, mas é a parte menos importante, sabe? Eu acho que a parte mais importante é aquilo que a gente vai construindo no dia a dia, é aquilo que a criança vai descobrindo na prática, sabe? Por isso que eu não gosto de ter um planejamento fechado e amarrado, porque parece que perde a essência da educação domiciliar quando você amarra demais e você não tem espaço para o que surge de novo, sabe? Então, eu não tenho o hábito de fazer com os meus filhos, por exemplo, formatura no final do ano. Por favor, não me entenda mal, eu não tenho nada contra as famílias que fazem. Eu acho que tem uma ideia interessante para a criança de passar de um ciclo para o outro, então não tenho problema nenhum, né? Eu acho que tem o seu valor, mas eu não tenho o hábito de fazer porque eu não me cobro de encerrar o ciclo ao final do ano com os meus filhos. Eu não me cobro de ter que terminar os materiais ao final de cada ano. Não cobro deles ter que terminar esse material porque a gente gosta realmente de ter essa liberdade com o nosso currículo, né? Então, a gente não faz férias de dizer assim, a gente fica dezembro e janeiro sem estudar. Não, a gente para ali nos dias de Natal, de Ano Novo, foi o que eu tenho feito nos últimos anos. Anos anteriores a gente parou, mas eu notei que funciona melhor a gente dar aquela paradinha, uma descansadinha ali no Natal, no Ano Novo, e já no comecinho de janeiro a gente continua com os nossos conteúdos, porque aí a gente tem uma flexibilidade maior. Então, chega ali numa altura do ano, a gente ficou doente, né? Então, a gente não tem que se cobrar de precisar ficar estudando, dar conta daquele conteúdo, mesmo não estando se sentindo bem,
ou de repente surgiu a oportunidade da gente fazer uma viagem, né? Alguma coisa assim fora de época, né? Esperamos conseguir fazer isso cada vez mais, e de realmente aproveitar esse tempo sem a preocupação de ter que dar conta do conteúdo, né? Mas de poder aproveitar os novos conteúdos que surgem. Então, por exemplo, ano passado, na Páscoa, a gente fez uma viagem e a gente foi para Curitiba. E aí lá em Curitiba a gente fez vários passeios, conheceu várias coisas, e a gente foi no zoológico. E aí teve várias aulas que resultaram lá do zoológico. Daí a gente foi... tem um hotel saindo de Curitiba, indo pra Guarapuava. É parecido com um hotel fazenda, sabe? E a gente foi lá para um almoço, porque a gente já tinha parado nesse lugar uma vez e a gente achou o lugar lá fantástico. E aí agora, quando a gente voltou lá, eles colocaram alguns outros animais, então tinha uns animais bem diferentes, tinha um avestruz, tinha uns veados, bodes e vários outros animais, não lembro todos, sabe? E foi um período assim que tinha bastante plátanos e umas outras árvores que com folhas lindas. Eu acho até quem acompanha no Instagram vai lembrar que eu postei o degradê das folhas mudando de cor, sabe? Então tinha ali desde folhas verdes querendo amarelar, folhas bem amarelas, folhas alaranjadas, folhas vermelhas, até ela chegar num tom de marrom e preto, sabe? Então essa transição da estação, né? A gente estava entrando ali no outono. Então também deu um conteúdo bacana que a gente não tinha planejado, que a gente já aproveitou a viagem para conversar sobre aquilo, para mostrar, para explorar, sabe? E então eu gosto muito de ter essa liberdade no nosso currículo, na nossa forma. Então eu gosto de ter essa linearidade do material, porque se a gente deixar tudo solto, tipo assim, vamos só estudar o que for surgindo, aí também vira bagunça, né? Também não dá. Então, gosto de ter esses materiais que dão essa sequência linear, mas também a gente vai dando uma parada no material conforme surgem coisas novas, conforme, né? Pra gente olhar essas coisas, pra gente explorar essas coisas, e depois a gente volta pro material de novo, e quando surgem coisas novas de novo, a gente para de novo, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês, uma coisa que me pedem sempre é como é que eu faço o meu planejamento. Então, eu tenho aqui um planner que eu imprimi esse ano. E o planner também foi uma coisa bem engraçada, né? Eu sou meio assim mesmo, gente. Eu não consegui imprimir um planner só, então eu fiz o download de vários planners e tinha... Cada um deles tinha uma parte que me interessou, então eu imprimi uma parte de cada planner e fui montando um que eu achei que combinava, né? Então eu tenho aqui... Espera aí, deixa eu tentar virar aqui o celular para ver se eu consigo mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho o planejamento para Elis, né? Nossos objetivos gerais. E aí aqui, ó, eu tenho por disciplina, matemática, o principal, o que eu quero, e os materiais que eu separei, né? Se surgirem mais materiais, tem espacinho aqui para colocar. Língua portuguesa, história, geografia, ciências. E aí, aqui eu tenho as leituras que ela já fez esse ano, né? A leitura individual dela, né? Tem espaço para mais. E aqui do Eliel. Também, mesma coisa, né? Os objetivos gerais, matemática, língua portuguesa, ciências, geografia. E também aqui, ó, a parte do treino de leitura. Como ele deu esse start agora do final do ano para cá, a gente ainda não começou com o treino de leitura dele nos livrinhos, mas já tá aqui. E se Deus quiser, vamos encher aqui.
E aí, a parte do planejamento na prática, né? É isso daqui, ó. Eu tenho o planejamento da semana, todas as semanas a gente procura seguir isso aqui. Então, na segunda-feira, a disciplina do dia é matemática e tem uma prática extra do livro de divisão e frações, no caso, a partir do segundo semestre, né? Na terça-feira, a disciplina é história e uma prática extra de português. Na quarta-feira, nós temos língua portuguesa e prática extra de matemática. Isso no período da manhã, na parte da tarde, a gente estuda inglês. Geografia na quinta, prática extra de português. E eles estão fazendo um curso de desenho online, então é na quinta-feira à tarde o nosso planejamento para fazer isso. E na sexta-feira, a gente tem ciências e prática extra de matemática. Então, como é que separa esse tempo dela? Ela começa às 9 horas da manhã com um estudo fixo. Então, ela faz 10 minutinhos de treino de caligrafia, 10 minutinhos do treino de tabuada e 10 minutinhos para estudar as apostilas. Começa agora o primeiro semestre de divisão e o segundo de frações, né? Então, são 10 minutinhos aqui antes de começar a aula desses conteúdos aqui. E aí, ela tem das 9 às 9h30 isso. Das 9h30 até as 11 é a disciplina do dia, né? Então, na segunda, matemática, na terça, história, na quarta, português, na quinta, geografia e na sexta-feira, ciências. E aí, das 11 às 11h30 são 30 minutos de prática extra. Prática extra, eu coloquei só língua portuguesa e matemática. Então, independente da disciplina do dia, ela tem uma prática extra ou de português ou de matemática alternadamente em cada dia da semana. Para o Eliel, um pouco mais simples, né? Então, na segunda-feira, eu coloquei uma lição de língua portuguesa e uma lição de matemática, porque na segunda-feira é o dia que eles mais se resolvem sozinho, então eu consigo dar mais tempo para ficar só com ele. Na terça-feira é matemática. Na quarta-feira ele estuda português, à tarde também eles estudam juntos inglês. Na quinta-feira, que também é um pouquinho mais tranquilo, a gente faz uma lição mais curta de cada uma das duas e à tarde tem a aula de desenho. E na sexta-feira a gente tem a aulinha de ciências, enquanto eles fazem a prática extra de matemática, o Eliel também faz a prática extra dele. No caso dele, a ideia é começar às 9 também, das 9 às 9h30, que é o horário em que a Elis faz o estudo fixo dela. Então, eu faço com ele os exercícios de dicção e concentração. Quem acompanha os stories e os videozinhos que eu faço com ele, vê que ele tem algumas dificuldades na dicção, que a gente está trabalhando, né? Exercícios de fonoaudiologia e exercícios de concentração também para... E aí, a gente trabalha mais ou menos 30 minutos cada disciplina, no dia que tem 2 disciplinas, no dia que tem uma disciplina só, às vezes vai uns 40 minutinhos, mas mais ou menos é isso. Ele acaba terminando um pouquinho mais cedo que ela, porque o tempo de concentração dele também é menor. Então, gente, é isso que temos planejado para esse ano. Eu vou deixar uma lista desses materiais, né, das apostilas e onde encontrar, para quem tiver interesse. Quem tiver alguma dúvida sobre algum material, que quiser me perguntar, se quiser alguma indicação de algum outro material, também pode me perguntar sem problemas. Me manda um direct lá no Instagram, que assim que possível eu respondo. Eu espero que ajude de alguma forma, né? A gente, quando tá procurando, garimpando os materiais, né? Eu sempre gosto muito de ver o que as outras famílias estão usando, porque para mim sempre serve de inspiração, sempre me dá alguma ideia, alguma coisa, né? Nem sempre o que funciona para as outras famílias funciona pra gente, né? Mas sempre serve como inspiração, né? Então, eu vinha falando, né? Tava falando antes da questão da formatura no fim de ano, né? Então, para mim, a minha ideia
é que o aprendizado é sempre esse processo contínuo. E eu gostaria de criar essa ideia no coração dos meus filhos de que eles sempre vão estar aprendendo. Nunca vai chegar um momento de dizer, agora terminei, né? Então eu lembro assim que para mim, na época que eu ia para a escola, até gerava uma frustração as tal das formaturas, sabe? Porque eu me formava, mas nunca acabava. E para mim aquilo era muito estranho, sabe? Nunca fez muito sentido, porque a verdade é que nunca vai acabar, né? Sempre haverão coisas novas. Então eu entendo sim a ideia do fechamento do ciclo, que cada ciclo, né, vai encerrando, então marca o início de um novo ciclo. Talvez algum dia, em algum momento que eu entenda que os meus filhos estão precisando, se eles estiverem precisando, talvez eu faça, mas eu gosto muito dessa ideia de continuidade, sabe? Então é algo contínuo e que a gente vai sempre construindo e construindo e construindo até o dia em que Deus nos chamar, né? Então, enquanto estivermos aqui, a gente vai estar aprendendo. Eu tenho aprendido muito, né? Eu sei, é uma coisa que eu sempre digo, né? Esse negócio de ensinar as crianças está me deixando muito mais culta, porque eu preciso aprender para ensiná-los, eu preciso estar nessa constante busca, né? Então, é um processo que não tem fim. Então, por enquanto, seguimos nessa ideia de continuidade, né? Mas, para algumas famílias, funciona melhor encerrar um ciclo e começar um novo ciclo no próximo ano. E tá tudo ok. Tá tudo ok e não tem problema. São as diferenças do que funciona para cada família. Às vezes, o que funciona para mim não funciona para você. O que funciona para você não vai funcionar para mim. Mas a gente sempre troca. Essa troca de experiências, essa troca de informações acaba trazendo inspiração pra gente, né? Então, eu espero pelo menos ter trazido um pouquinho de inspiração, de ajuda de alguma forma para vocês. E se tiver qualquer coisa mais que eu possa ajudar, estou à disposição. Vocês podem me mandar mensagens. Vou adorar conversar com vocês. Beijo, beijo. Um ótimo 2023, né? Passou o carnaval, dizem que o ano começa oficialmente depois do carnaval, né? Então, estamos aí, vamos trabalhar, que esse ano vai ser ótimo. Beijo, até mais!